Bom dia a todos. Que bom, graças a Deus, estamos aqui, mesmo virtualmente, dando continuidade aos nossos estudos do primeiro e terceiro sábado de cada mês, onde nós estamos estudando sempre uma obra de Joana de Ângeles. Estamos estudando o livro Dimensões da Verdade. E para a nossa harmonização, para a nossa chegada, nós vamos fazer a nossa leitura inicial, a nossa prece, lembrando que estamos no mês de setembro, onde nós lembramos, onde nós relembramos e comemoramos a fundação da nossa casa, o aniversário da nossa mentora, Alta de Souza. E é dessa forma, então, que eu vou ler, uma mensagem, uma poesia de Alta de Souza, que está no livro Alta de Souza, psicografia de Chico Xavier, e a mensagem de hoje tem o título Avancemos, onde Alta dirá para nós assim: vara a tormenta de granizo e lama, que te vergasta a noite escura e fria, e erguendo em prece a taça da agonia, sorve gemendo o fel que se derrama. De alma cansada e pensamento em chama, ouve em silêncio a enorme gritaria da turba que te fere e calunia, descendo para a treva que a reclama. De peito aberto por sinistras lanças, sob as pedras e farpas em que avanças, bendize a senda estreita e atormentada. Chora, mas segue alçando a luz sublime, que além da sombra que te envolve e oprime, fulgura o céu de nova madrugada. Esse título, Avancemos, tem muito a ver com o estudo que iremos fazer hoje. Que nós possamos então, meus irmãos, buscar o nosso interior, o nosso coração, buscarmos a nós mesmos e dessa forma nos conectar com Jesus, com Alta, com Deus, conosco mesmo, e assim buscarmos, através dessa sintonia, a inspiração, para que nós possamos, através de mais um estudo dos esclarecimentos de Joana de Ângeles, possamos avançarmos, galgarmos os degraus da evolução. E aqui estamos mais uma vez, Pai, buscando, Senhor, a vossa misericórdia, o vosso amor, no sentido de que a tua luz possa nos envolver a todos, onde quer que estejamos, que o teu amor possa nos envolver, penetrar em nossa alma como um bálsamo, como um remédio, que possa curar as feridas que trazemos, as nossas dores, as nossas dúvidas, a nossa falta de confiança, falta de fé. E muitas das vezes resvalamos, Senhor. Por isso, envolvidos pela tua misericórdia, pelo amor de Jesus, pelas vibrações de paz e de luz da nossa mentora, rogamos nesse momento, ser conosco, Senhor, agora e sempre. Graças a Deus. Então, meus irmãos, vamos iniciar o nosso estudo. Nós vamos buscar mais uma vez essas palavras de Joana de Ângeles para a nossa caminhada, para o nosso aprendizado. Vamos então à mensagem impedimento. E ela vai nos dizer
que no exercício mediúnico serás surpreendido por dificuldades e óbices que te impedem a ascensão ao desejares evoluir. Então, ela se dirige aos médiuns, mas todos nós somos médiuns. De uma forma ou de outra, mesmo não sendo médiuns ostensivos, nós recebemos as influências dos espíritos desencarnados, dos nossos irmãos encarnados, porque estamos sempre em relação um com o outro. Ela se dirige no exercício da mediunidade para aquele espírito que vem com essa função e que buscou justamente a mediunidade para poder avançar, para poder progredir. Como ela diz, e o título, impedimentos quer dizer um empeço, um obstáculo, um embaraço, um óbice. As dificuldades que sempre aparecem em nossas vidas, e como ela diz que se no exercício da mediunidade ou no exercício da mediunidade seremos sempre seremos surpreendidos por dificuldades que muitas das vezes vão impedir que nós possamos nos elevar, que nós possamos desenvolver a nossa capacidade mediúnica, desenvolver a nossa moral, porque nós sabemos que nós não nascemos ontem. Nós somos espíritos imortais e já caminhamos muito. Atrás de nós, vamos dizer assim, trazemos, ou em nós, trazemos uma bagagem evolutiva. E Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, Ele não permite que nós possamos lembrar do nosso passado espiritual. Porque se soubéssemos o que fizemos em encarnações anteriores, dependendo do que fizemos, que se plantamos o bem, logicamente nós estaremos tranquilos. Mas se nós continuamos nesse mundo, ainda dentro dessas dificuldades todas, é porque ainda temos um passado obscuro. No plano espiritual, antes de retornarmos, pedimos para realizar algum trabalho, alguma tarefa que vá nos ajudar a subir a essa escada, a avançar nessa estrada de progresso que Deus traça para nós. E quando ela fala que os obstáculos do personalismo destruidor e empeços do egoísmo avassalante surgem a todo instante, nós vamos entender que uma das dificuldades, aquilo que nos impede a ascensão, que dificulta, não impede na realidade, mas dificulta a nossa realização, o nosso desejo, porque ainda trazemos em nós e está enraizado em nós o egoísmo. O egoísmo é empeço, como ela coloca aqui, um empeço avassalante. Ela fala do personalismo, obstáculos do personalismo. Nós temos que ter a coragem de olhar para nós, de trabalhar o exame nosso de consciência e de percebermos como realmente somos. Quando ela fala do personalismo, nós vamos buscar ajuda no Espírito André Luiz também. Lá no livro Opinião Espírita, no capítulo 23,
ele vai dizer o seguinte, que o personalismo é porta sutil para a vaidade. Porque personalismo, o que quer dizer personalismo? É aquela pessoa, né, que se sente o centro de tudo em qualquer circunstância, né? É o individualismo. O indivíduo que tem, né, como a si próprio, como ponto de referência de tudo o que ocorre à sua volta. Então, é a vaidade. É a vaidade. É necessário que nós possamos ter essa coragem de penetrar em nós e percebermos o que trazemos ainda das paixões mais, dos vícios, daquilo que nos impede a nossa caminhada. Então, André Luiz ele vai dizer que é por isso que devemos direcionar para Jesus, que é o nosso mestre, é o nosso guia e modelo, as atenções, os agradecimentos, a confiança, a reverência de todas as criaturas que mourejam nas tarefas do bem. Porque na realidade o que acontece? Nós gostamos muito de ser elogiados, nós gostamos muito de sermos insensados, né? Então, quando nós paramos para pensar e meditar e percebemos que ainda temos determinadas situações que vai nos impedir de alcançar aquilo que desejamos e que acordamos no plano espiritual com os nossos mentores, nós temos que buscar trabalhar. Nós sabemos que a natureza não dá saltos, mas isso não é uma desculpa para que nós paremos. Então precisamos o quê? Trabalhar, lutar, combater aquilo que ainda trazemos de negativo para seguirmos a nossa caminhada. Ela vai falar também, e isso aqui também é muito interessante, porque é a continuidade desse desenvolvimento do personalismo, da vaidade, do egoísmo. Ela coloca assim, dificuldades que te ferem os pés a brotarem do solo do nosso próprio coração, da nossa alma, porque trazemos tudo isso ainda. Então, essas dificuldades nós trazemos em nós. Nós nos ferimos sim, porque temos que trabalhar com elas, ou trabalhá-las, né? Então, ela diz compromissos que te prendem ao porto de necessidades vigorosas, repontando dos recônditos íntimos. Então, são esses compromissos, são situações de vidas anteriores, da vida atual, né, que nós devemos trabalhar pouco a pouco, passo a passo, sem ansiedade, porque no início a gente fica realmente querendo, né, suplantar algo que ainda não sabemos, não entendemos, mas que nós tenhamos a consciência de que nós estamos aqui justamente para aprender, para nos curar e para sairmos, nos libertarmos da prisão. Porque se nós olharmos a nossa casa, a nossa terra, ela é uma escola, ela é um hospital, ela é uma penitenciária, enquanto nós tivermos enraizados em nós os vícios das paixões mais. Seguindo com o pensamento de Joana de Ângeles, ela vai dizer assim para nós: além desses impedimentos, defrontarás ainda outros mais difíceis de serem vencidos. Quando eu li isso, eu pensei, se nós já trazemos, né? Se ainda trazemos em nós
vícios e paixões mais, coisas que nós temos que trabalhar para vencer, para combater, para transformar. Ainda temos coisas mais difíceis em nossas vidas, como ela coloca, de serem vencidos. Não que nós não vamos vencer, mas são mais difíceis porque temos que lutar contra nós mesmos. Nunca vamos deixar de entender que a luta ela é nossa, não é do outro. Então, sempre trazendo para nós a compreensão dos estudos de Joana, de Emmanuel, de todos os espíritos que vêm nos trazer esclarecimentos para nos ajudar à evolução espiritual, é de caráter individual, em primeiro lugar. Por quê? Porque eu não vou estudar o que está aqui pensando no outro, trazendo exemplo da vida do outro. Eu tenho que buscar a mim. Então, quando ela fala que além desses impedimentos que já trazemos enraizados em nós, existem outros mais difíceis de serem vencidos, quando ela diz adversários do passado que te falarão a sutil e terrível linguagem da obsessão. Através de intuições negativas, tentarão semear dúvidas para que percas a coragem na luta. Isso é muito sério. Como perceber isso em nós? Para isso, nós temos que parar, meditar, buscar a nós mesmos, não ficar apontando o dedo para o outro, né? Julgando o outro, as ações do outro. Porque quando eu retornar ao mundo espiritual, eu vou ter que dar conta das minhas ações, dos meus atos, daquilo que fiz e daquilo que deixei de fazer. Se eu pratiquei o bem, se eu pratiquei o mal. Então, esses adversários do passado são aqueles irmãos. Adversários, né? A gente chama de adversários, são aqueles irmãos que nós maltratamos, que nós ferimos e que ainda temos contas a ajustarmos diante das leis de Deus. Porque se ferimos, maltratamos, nós não podemos caminhar, seguir na direção do Pai se ainda temos, né, como é colocado por Jesus em seu Evangelho, se eu quero fazer uma oferta ao Senhor, eu devo primeiro deixar aquela oferta no altar e buscar o meu irmão, enquanto estou a caminho com ele e fazer as pazes, conversar, perdoar, ser perdoado, né? Então, esses parágrafos agora vai nos mostrar o seguinte, que todos nós estamos sujeitos à obsessão. E é dessa forma que todos também somos médiuns. Está lá em O Livro dos Espíritos, nas questões 456, não me lembro bem, passando para aquela questão 459, que essa é mais fácil de lembrar. Se os espíritos nos dirigem, né, o nosso pensamento diariamente, então essa mensagem é para todos nós. E ela vai dizer que essa obsessão vai se dar através de intuições negativas. Esses adversários do passado tentarão semear dúvidas para que percamos a coragem na luta. Esse momento da pandemia, né, para nós, é um momento de reflexão. Nós temos que buscar entender o seguinte, o que é que está acontecendo conosco? Cada um buscar a sua reflexão, perceber como está se conduzindo, né? Se os ensinamentos que já aprendemos, se estamos colocando em prática,
Porque, na verdade, meus irmãos, essas intuições negativas que vão nos gerar dúvidas, que vão nos tirar do caminho que nós traçamos para nós, vai depender também de nós. Quando a gente fala da obsessão, a gente só lembra do obsessor. E nós? E nós? Nós não somos marionetes. Precisamos entender que nós temos como lutar contra isso. Então, se eu tenho um pensamento e percebo que esse pensamento já não mais me pertence no sentido de que, por exemplo, eu já não julgo tanto, esse é um exemplo, né? Porque eu ainda faço isso, mas quando nós sabemos de alguém que cometeu um ato criminoso, um erro qualquer, e nós nos arvoramos como os juízes, né? Juízes de causas, né, que não são nossas, e vamos então, né, fazendo com que os nossos pensamentos se degradiem, e a gente percebe até que a gente pode até conversar, né? Então, o que vai acontecer? Esses adversários do passado, percebendo em nós esses pensamentos, porque eles percebem os nossos pensamentos, eles sabem, eles nos veem, e vão potencializar, vão ajudar com que nós caiamos. E aí sim, as dúvidas, a falta de coragem, porque nós vamos sendo ali metralhados, né, por esses pensamentos negativos. Então, ela vai dizer que por meio desses pensamentos negativos, pensamentos cruéis, nós seremos perturbados. A perturbação, ela é tão firme que vai mexer com o nosso emocional. Vai nos tirar o equilíbrio. E dessa forma, nós vamos parando. Por isso que eu citei a pandemia. Por quê? Porque muitos de nós, agora então, depois de tanto tempo, né, dentro de casa, saímos poucos, agora estamos saindo um pouco mais, mas com todos os cuidados, porque sabemos que ainda não acabou, e isso vai fazendo com que nós fiquemos com preguiça, que nós vamos relaxando o nosso aprendizado, nós vamos relaxando uma série de situações que vão nos deter na nossa jornada evolutiva. E os espíritos se aproveitam disso e vão nos inspirar ideias infelizes e pertinazes. Então, ela fala nesse processo da inspiração negativa que eles utilizarão para ferir os nossos sentimentos, a fim de que nos desiludamos em relação até, minha gente, aos companheiros da nossa casa, aqueles irmãos que caminham conosco, da nossa casa, eu digo, da nossa casa espírita, mas da nossa família, do nosso grupo no trabalho, onde trabalhamos, enfim, aonde estivermos. Aonde estivermos, esses espíritos, que nós chamamos de adversários, vão fazer com que nós, né, percamos a nossa vontade, a vontade que muitas das vezes em nós é muito frágil, pequena, como a nossa fé ainda, né? Então, ferindo-te os sentimentos, a fim de que te desiludas em relação aos companheiros da seara, onde murejas. Isso é muito sério, porque se nós pensarmos em nossa casa espírita,
nós temos que olhar, né, agora sim, para os nossos companheiros e percebermos o que pensamos, qual o sentimento que nós temos em relação a eles e se esses sentimentos são ideias, né, que são plantadas em nós a fim de que causemos, né, a dissensão, a fim de que nós nos afastemos do trabalho, que nos afastemos dos estudos. É um momento, realmente, com essa mensagem de Joana, de meditarmos. E continua nossa irmã a nos ajudar a vencermos a nós mesmos, quando ela diz assim: experimentarás também a incompreensão dos que te partilham as ideias, atormentados em si mesmo, que te verão através das lentes que elaboram para uso próprio. Zombadores malsinantes se farão perseguidores gratuitos em vestes amigas, conservando no semblante o sorriso de acolhimento fraterno enquanto escarnecem. E dos que transpuseram a aduana da morte, sofrerás vibrações inferiores, os projéteis vigorosos dos pensamentos deles, e deles registrarás o assédio constante, despertando em círculo de fogo, no qual tua resistência poderá baquear. Então, são projéteis vigorosos dos espíritos que ainda se comprazem no mal, daqueles que querem se vingar de nós, dos espíritos que são inimigos do espiritismo. Então, vamos registrar, sim, o assédio constante, porque a obsessão é exatamente isso, né? É aquela ação persistente em nos tirar do caminho do bem, do caminho da paz, do caminho do amor. Então, Joana vai trazendo esses chamativos, né, vamos dizer assim, essas chamadas, melhor dizendo, de atenção, chamativos não fica bem, mas chamadas de atenção, para que nós, ao terminarmos o estudo, possamos parar um pouco e meditarmos em torno de nós mesmos. O que fazer então? Diante dessas dificuldades, desses impedimentos, dos óbices que nos impedem a ascensão, ao nosso desejo de evoluir. O que temos que fazer? Então, Joana, a primeira coisa que ela coloca para nós é uma frase, né, significativa, uma frase em que nós temos que parar, ler. Ela diz: não te detenhas. Não te detenhas diante dos impedimentos, diante dos obstáculos, diante de todas as dificuldades que vão aparecer em nossas vidas. Ela diz: é necessário seguir adiante. Então não adianta, né? É aquela história. Se pararmos, vai ser difícil nós conseguirmos levantar. Por isso que ela coloca, né, que além do nosso personalismo, do egoísmo, etc., que trazemos em nós ainda, nós vamos nos defrontar com outros óbices, com outros impedimentos mais difíceis de serem vencidos, porque nós temos que, além de nos conhecer, entender quais são os pensamentos que vêm de fora e que eu estou acolhendo. Então, ela vai dar aqui, né, os passos que nós temos que seguir para poder trabalhar a nossa própria evolução. Quando ela diz: não te detenhas, porém é preciso seguir adiante, não parar de jeito nenhum. Ela diz para nós: clareia a alma com a labareda da fé. É buscarmos desenvolver em nós essa condição da fé raciocinada,
que aprendemos na doutrina espírita. Jesus fala que se nós tivermos a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, nós poderemos transportar as nossas montanhas, as montanhas que trazemos em nós das nossas dificuldades e sofrimentos. Como o grão de mostarda é uma semente que depois dá uma árvore, né, de uma copa imensa, uma grande árvore, Jesus quis dizer que se nós começarmos, né, com uma fé pequenininha, com o trabalho que nós vamos realizando em nós mesmos, nós vamos adquirindo essa fé. Uma fé que nos dá segurança diante de todos os obstáculos, de entendermos tudo aquilo que acontece ao nosso lado de forma que sabemos que Deus é o Pai, que Ele é aquele que comanda a nossa vida. Precisamos desenvolver a fé em Deus e a fé em nós. E ela fala do culto ao dever. Acende no coração a flama do culto ao dever. O dever conosco mesmo, meus irmãos, em primeiro lugar, para depois trabalharmos em prol do outro. Como Jesus nos ensina que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos. Eu não tenho como amar a Deus e ao próximo se eu não me amo em primeiro lugar. Então, o dever comigo em primeiro lugar. E esse trecho que ela traz, né? De acender no coração a flama do culto ao dever e genuflectindo-te intimamente. Nos ajoelharmos, né, o nosso coração, o nosso espírito, num ato de submissão à vontade de Deus, através da prece, do pensamento voltado ao Pai, nos momentos das dificuldades, com humildade, sinceramente voltando para Ele, pedindo: Pai, dá força para mim, me ajuda. Eu preciso continuar, eu preciso caminhar. Não é fácil, não é fácil, porque a gente sabe que o nosso dia a dia, a nossa vida aqui, traz muitas dificuldades. Mas se nós nos deixarmos envolver pelas dificuldades, nós não vamos sair do lugar, nós vamos parar. E aí sim, vamos perder a oportunidade da reencarnação. E ela continua: confia na providência divina. Confia na providência divina que está edificando um mundo novo com o barro deficitário da criatura humana. É Deus trabalhando para que o nosso mundo progrida, para que nós, que somos o mundo, possamos, né? E somos esse barro, que ele diz, é um barro deficitário, que Joana fala, mas Deus usa essa argila, esse barro, para que nós possamos crescer na sua direção. Tenhamos essa coragem de nos olhar, de nos descobrir, de nos olharmos como nós somos de verdade. E ela vai continuar, a Joana vai continuar nesses pontos, quando ela diz meditar. Meditar. Meditar em tudo em nossas vidas. Buscarmos entender, né, por que aquele companheiro que está ao nosso lado, aquele irmão da nossa família, da nossa casa espírita, do nosso trabalho, né, que são companheiros como nós também atormentados. Então nós devemos parar, meditar, para que possamos prosseguir em nossa jornada. E aí ela fala, né, da oração e da paciência. Quando nós estivermos vivendo uma situação complicada, uma situação difícil com o outro, com aquele que segue conosco,
no nosso irmão, então que nós possamos parar, dirigir o nosso coração e o nosso pensamento a Deus, a Jesus, ao nosso anjo guardião, ao Espírito amigo, respirar fundo, voltar o nosso coração através da prece para Deus. Paciência, desenvolvemos a paciência porque nós não temos essa paciência ainda. Não temos essa paciência e é nesse momento que a gente vai trabalhar essa virtude, né, de nós não, como ela coloca aqui, não revidar. Nós não revidarmos, irmãos, não vamos revidar. Não devemos, né, usar das mesmas armas. Ela diz, não te agastes com eles, com esses companheiros que, como nós, também são atormentados, acionando a lâmina ferinte da língua, revidando os golpes recebidos. Não, temos que aprender a não revidar, a não nos vingarmos, porque muitas das vezes a gente vai ferir o outro com aquela palavra cruel que ainda trazemos em nós. Lembremos do Chico quando Emmanuel fala para ele da água da paz, né? Colocar a água na boca para que a gente não tenha como, né, abrir a boca para poder falar. E ela diz, lembra-te de que também eles são afligidos do caminho. Somos todos nós caminhando na mesma estrada. Então, Emmanuel fala, né, sempre em suas mensagens, quando ele fala assim, abençoa e segue. Né? Abençoa e segue. Nós devemos parar, seguir adiante, abençoando o outro, com pensamento de amor, com pensamento do bem. Em tudo, meus irmãos, em tudo, nós devemos trabalhar esse nosso coração. Abençoemos os nossos irmãos e sigamos na certeza de que Deus é bênção. Ele é bênção constante em nossa vida. Sempre que trouxermos esses pensamentos, nós vamos estar conectados com Ele. Vamos então buscar o quê? O refúgio da oração. Vamos nos refugiar na oração. Joana fala para nós, né? Se apesar disso, identificares nas tuas dores a força rude dos perseguidores desencarnados, porque nós estamos no relacionamento com os desencarnados e com os encarnados, que nós procuremos ainda mais uma vez o santuário da prece, que nós nos refugiemos na oração. Não, nunca nos esqueçamos que no momento da aflição elevemos o nosso pensamento a Deus. Basta pensar. Ajuda, Pai. Nos ajude. Nós não somos, meus irmãos, não somos vítimas. Nós não somos vítimas. Nós somos herdeiros de nós mesmos. A vítima de ontem, ou a vítima de hoje, como diz Joana, melhor dizendo, é o algoz de ontem. Vítima de hoje, nós que somos, nós fomos algoz do passado. O filho rebelde de agora, né, será o pai descuidado do passado. Foi o pai descuidado do passado. Cada um é herdeiro dos próprios atos. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Somos responsáveis por cada acontecimento em nossa vida. Todas as nossas escolhas, né? Tudo aquilo que fazemos, escolhas que tomamos, caminhos que decidimos traçar, serão sempre sementes plantadas por nós. Não vamos nos lembrar da lei de causa e efeito. Uma ação realizada, logicamente, que irá ocasionar uma reação. Se eu planto o bem, eu colho o bem. Se eu planto o mal, eu colho o mal. Então, muitas das vezes, nós lastimamos os sofrimentos
em nossa vida, sem entender, né, o todo da nossa existência. Lá em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, quando Allan Kardec vem falando para nós das causas atuais, das aflições, das causas anteriores das aflições. Vamos lá um pouco buscar ler novamente, buscar estudar para entendermos, né, que nós somos responsáveis pelos nossos atos, por tudo aquilo que sofremos, por tudo aquilo que passamos. E aí continua ela a falar para nós que devemos nos alegrar. E ela diz: alegra-te e transforma tuas dores, né, as nossas dores, em oportunidade de meditação para eles. Que nós possamos viver uma vida de tranquilidade, dentro daquilo, logicamente, que possamos ainda, né, que já possamos fazer, no sentido de que nós possamos ser exemplos para o outro. Se já aprendemos, né? Quando ela fala, os teus perseguidores, que nós possamos ser, né, esses exemplos para esses que nos perseguem, conduzindo o nosso fardo. Na mediunidade ela fala, essa porta de luz. Sim, a mediunidade é uma porta de luz. Emmanuel vai dizer para nós em O Livro Seara dos Médiuns que a mediunidade é recurso de trabalho, como qualquer outro que se destine à edificação. Então, cada pessoa, né, cada instrumento medianímico, tanto quanto cada pessoa terrestre, carrega consigo determinadas provas e problemas determinados. Então, ele diz, Emmanuel, no livro Seara dos Médiuns, lá na lição 42, Mediunidade e Imperfeição. A mediunidade é ensejo de serviço e aprimoramento, resgate e solução. Então, nós temos que trabalhar muito, meus irmãos, muito, para que nós possamos, ao desencarnarmos, ao voltarmos ao plano espiritual, que nós possamos ter realizado alguma coisa. Nós não vamos sair dessa vida, dessa existência, aliás, né, como espíritos puros, mas que nós possamos retornar, levando em nossa bagagem, sim, situações que conseguimos aqui transformar, melhorar, levar o nosso coração mais leve para o plano espiritual. E ela vai continuar a nos dizer assim. E agora em relação ao Mestre Jesus, que não é lícito esquecer que Jesus foi desdenhado, perseguido, né? Vítima da impiedade cruel do homem. Então Jesus foi plantado numa cruz, mas Jesus transformou a cruz, esse momento de aflição, esse instrumento de aflição, porque a cruz é o símbolo do sacrifício, né? Então, ele transformou o instrumento de aflição e insulto em escada. E através dessa escada, ele estabeleceu uma ponte de luz entre o mundo físico e o mundo espiritual, para que nós transitemos, porque Jesus ele veio trazer para nós a compreensão de Deus como o Criador, como o Pai amoroso, justo e bom. Veio trazer o código divino universal, que é o seu evangelho de amor, ao qual nós devemos estar sempre em nosso coração e nossa mente, porque é dessa forma que nós vamos galgando esses degraus dessa escada infinita que vai dar na presença do Pai, ao chegarmos à pureza espiritual. Então Jesus, ele
transformou aquele momento de aflição, do insulto do homem ambicioso, invejoso, cruel, egoísta, orgulhoso e vaidoso, e estabeleceu essa ponte de luz para todos nós. Que nós também possamos estabelecer uma ponte de luz com Jesus. Que nós possamos transformar as nossas dificuldades e impedimentos nesses degraus. Porque Jesus não tinha nada que sofrer, porque ele não tinha nada que resgatar, mas nós temos. Então, que nós possamos usar, que nós possamos trabalhar, que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que já aprendemos, porque senão nós vamos nos perguntar, ou vão nos perguntar quando chegarmos no plano espiritual, o que fizeste daquilo que Jesus deu para você? Né? Então precisamos buscar a nós mesmos e lutarmos muito, meus irmãos, como Paulo, né? Bom combate, o combate nosso, o combate moral. E para encerrarmos o nosso estudo, nós vamos fechar com esse belo momento em que Joana traz para nós. E ela vai dizer, citando Mateus, no capítulo 24, versículos 12 e 13, quando Jesus fala, né? E por que abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim se salvará. Então Jesus, ele traz para nós essa chamada de atenção. Se nós perseverarmos na luta para nos melhorarmos, de conseguirmos realmente atingir aquilo que Deus traçou para nós, passando, né, transformando, subindo a escada, ascendendo, lutando pelo nosso desejo de evoluir. Porque nós estamos vivendo um momento em que nós vemos tantas crueldades, homens que são aqueles responsáveis pelos seus países, pelos estados, pelos municípios, homens, eu estou falando de homens, mas somos nós, estamos falando de nós, em cada religião, né? No trabalho, nós vemos o quanto ainda estamos vivendo a crueldade, o egoísmo, o mal. Então, que nós não possamos permitir que tudo isso possa nos tirar do coração aquilo que temos, a essência de Deus. A caridade esfriar? Não. Trabalhar mais a caridade, compreender mais a caridade. E aí, né, ela diz, persevera lutando contra os impedimentos e servindo, sejam quais forem as dores que defrontes. Meus irmãos, não é fácil, a gente sabe. Estamos falando, e todo mundo vai dizer, mas falar é fácil, né, Glória? Não, gente, não é. E quanto mais nós penetramos nos ensinos de Jesus, quanto mais entendemos, mais difícil se torna a luta. Mas com perseverança, com fé, confiança em nós, confiança em Deus, na prece, na oração, no trabalho do bem, no trabalho do amor, nós vamos vencer a nós mesmos. Por isso eu digo, meus irmãos, muita paz nos corações. Que Deus abençoe a semana de todos nós.